Ô, Paola, a gente essa semana estava falando bastante sobre small caps, né? Então eu queria entrar um pouquinho nesse tema aí com você, falar um pouquinho dessas ações que são um pouco fora ali do radar, saber as suas opiniões também, a sua opinião sobre small caps, como que elas poderiam entrar numa estratégia de investimentos. As small caps ficaram alguns anos aí fora de moda, né, com as ações mais ligadas a crescimento muito em voga. Esse movimento foi super potencializado pela pandemia, né, porque todas as empresas com algum componente tecnológico acabaram ganhando muito destaque, né? E essas empresas mais ligadas a crescimento são aquelas que estão dispostas a reinvestir boa parte da geração de caixa delas em mais crescimento, né? Só que agora esse movimento parece estar chegando aí num certo esgotamento, né? A gente tem discutido muito aí, para quem é de mercado, a tal da rotação, né, de ações de crescimento para ações mais de valor. E as small caps acabam sendo, né? As small caps são empresas pequenas, né, de baixa capitalização de mercado, e esse acaba sendo um segmento onde a gente encontra muita assimetria de valor. E a razão para isso é porque essas empresas ganham muito menos visibilidade dos analistas, né? Elas têm liquidez baixa e aí acabam acontecendo maiores assimetrias, né? Entre o que a gente chama a diferença entre o preço, né, que está na tela e o que é de fato o valor daquele ativo. Então, a GTI, como uma casa, né, orientada a essa filosofia de valor, historicamente sempre gostou bastante de small caps. Faz parte do nosso dia a dia investir nesse tipo de empresa. Uhum. Ô, Paola, e qual que é o ponto de partida que vocês utilizam até para encontrar essas ações? Para onde a gente deve olhar? O que a gente pode procurar? O primeiro filtro que costuma chamar a nossa atenção são os múltiplos, né? Os múltiplos são divisões muito simples que a gente faz ali. Então, por exemplo, você pega o valor, o preço-lucro, né, que a gente chama. Então, você divide o valor de mercado pela ação, pelo lucro que essa companhia gera. Aí você tem um determinado indicador, né? Quanto mais alto, mais cara, mais tempo vai demorar para essa empresa retornar, né, o valor investido. Quanto mais baixo, mais barato. Essa pode ser uma grande oportunidade. Um outro indicador que os investidores de valor gostam muito é o preço em relação ao valor patrimonial, né? Então, quanto essa empresa vale no mercado em relação ao valor de livro dos seus ativos, né? E aí, por exemplo, se a gente estiver olhando, por exemplo, um industrial, são empresas que têm muito lastro, né, de ativos reais, aí fica mais visível essas discrepâncias. Então, um primeiro filtro, você rapidamente consegue segmentar ali o mercado e ranquear os múltiplos, né, do maior para o menor e separar o que está caro do que está barato. Uma vez identificando o que está barato, aí vai depender do critério de cada investidor, mas dentro da nossa filosofia aqui na GTI, coisas que chamaram nossa atenção no primeiro filtro, aí a gente parte para uma investigação mais profunda, né, que é uma análise fundamentalista, que a gente chama. E aí a gente vai conversar com a empresa, vai desenvolver um modelo ali de projeções bastante detalhado, entender o posicionamento dessa empresa em relação ao mercado, né, vantagens competitivas que essa empresa pode ter. Aí a gente já passa para uma avaliação não só financeira, mas também qualitativa, né, para ver se essa vai ser uma boa aposta, porque quando a gente compra uma posição, a gente tende a carregá-la para o longo prazo.